Gênesis. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1, amados, do livro de Gênesis, versículos 26 e 27, para a nossa meditação dessa noite. Glória a Deus. E quem não diga amém? Glória a Deus. Todo mundo encontrou. Nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Na tela do Data Show já está. Mas eu vou ler aqui na Bíblia, vocês podem ler lá. Diz assim, irmãos, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, o homem e a mulher os criou. Verso 28 diz: e Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que esteja pela terra. Amém? Solte aqui, irmãos. Deus abençoe, amados, no nome do Senhor Jesus. Pode tomar os seus assentos, queridos, nessa noite maravilhosa. Essa palavra da parte de Deus que nós acabamos de ler é muito maravilhosa, queridos, porque nós vemos aqui como Deus criou o homem e criou o homem conforme Ele assim o é. Então, nessa noite, queridos, eu gostaria de meditar bem rápido, em pouco tempo, sobre a identidade definida por Deus do homem. Amém? Quem definiu a minha identidade e a sua identidade foi Deus. Não é o homem quem se define. Quem define é o próprio Deus. Pois a Ele pertence todo o poder, nos céus, na terra, em todos os lugares. Que o seu nome seja proclamado por toda a eternidade e por toda a vida. O poder de definir a identidade está com Deus. E se Deus está em nós, irmãos amados, nós recebemos dele este poder e nos definimos. Nós não somos definidos por aquilo que alguém nos olha e nos vê ou fala da gente. Não, irmãos. Nós somos definidos por aquilo que Deus nos fez,
por aquilo que nós somos. Amém? Amém. É isso que na verdade, queridos, nos define a pessoa que eu sou, a pessoa que você é definido por aquilo que você é. Mas eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre identidade. Identidade, irmãos amados, o que significa mesmo o termo identidade? Você já parou para pensar, para meditar um pouco sobre isso? Sobre este assunto, irmãos? A identidade pode ser entendida como um estado de semelhança absoluta e completa entre dois elementos com as mesmas características principais. A palavra identidade, portanto, revela o idêntico, a semelhança absoluta como seres humanos, reconhecer a nossa identidade, contar a nós mesmos quem somos, é uma das formas mais importantes de como tentamos ver o sentido da nossa vida, e a busca pela identidade pessoal tem o propósito de nos levar de volta ao encontro com Deus, ao nosso Criador. Queridos, vejamos bem algo muito interessante aqui nesta noite, amados. É que todos nós temos a nossa identidade da nossa vida, como vivemos, como nos comportamos perante a sociedade, mas também temos aquela identidade que é um documento que foi expedido pela autoridade competente para todos nós. E através desse documento, irmãos, é que eu e você somos conhecidos como nós somos. Por quê? Porque lá na identidade, na carteirinha de identidade, tem uma foto nossa. A foto identifica, na verdade, a pessoa, que a pessoa é o dono daquela carteira de identidade. Então, queridos irmãos, vejam bem aqui, amados, que interessante isso aqui, e às vezes a gente utiliza a nossa identidade e não percebe quanto é valorizada aquele documento. É tão valorizado que aonde quer que eu ou você chegar, não se pede outro documento a não ser primeiro a carteira de identidade, não é? Porque é um documento que identifica você. Amém, amados? Pois bem, isso na vida secular. Somos identificados pela carteira de identidade que nós somos portador dela. Mas na vida espiritual, nós somos identificados pela forma como nós vivemos na presença de Deus e no meio espiritual que nós vivemos, irmãos. Se nós somos pessoas que damos bom testemunho no meio espiritual, então nós estamos realmente mostrando que a nossa identidade, aleluia, certo, irmãos queridos? Inclusive o próprio Senhor Jesus disse que pela árvore se conhece o fruto que ela tem, o fruto que ela dá. Foi o próprio Jesus quem falou, irmãos. Então nós somos identificados pelo fruto. Se você não tem caju, você é identificado pelo caju que
irmãos, se é bom ou se é ruim. Não é verdade? Tem pé de caju que fica um caju tão doce que parece que foi aguado com açúcar. Mas tem outro, meu amigo, que você quando coloca na boca parece que você está colocando limão, travando tudo. Parece que vai se fechar tudo por dentro. Aí se vê, é o pé de caju bom, aquele que é doce, ele diz que é bom. Aquele que é amargo, que é azedo, você viu o que diz? Que trava muito, a gente diz que não é bom, que não presta. Não é verdade? Então, irmãos, a nossa identidade como pessoa, como cristão, ela se dá através do nosso comportamento, da forma como nós vivemos, da forma como nós somos, pelo fruto que nós damos, irmãos, porque todos nós somos a lavoura de Deus, nós somos a plantação do Senhor, nós temos a obrigação de dar frutos. Eu e você, todos nós, irmãos, nós temos a obrigação de dar fruto, tem que dar fruto. Ou dar fruto ele não é cortado da lavoura. Está lá no capítulo 15 de João, você encontra muito conhecido demais. Todo mundo tem até depois salteado. Ali quando o Senhor Jesus fala que João escreveu, né? Aleluia. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Em algumas versões bíblicas, em outras diz que meu pai é o lavrador. Agricultor e lavrador está na mesma palavra, mas tem Bíblias que a versão é agricultor e outras a versão é lavrador. Amém? Amém. E aí o Senhor Jesus diz: toda vara, toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada fora, mas toda aquela que dá fruto, seja ela limpa, para que produza mais frutos ainda. Então está muito claro, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele vai cuidar daquele irmão, daquela irmã que está preocupada em frutificar, em dar frutos, que não se conforma com este mundo, que não se conforma apenas com a sua salvação, que não se conforma em apenas ter o seu nome registrado no livro da vida lá no céu, que não se conforma só em você participar da glória de Deus, mas você está preocupado também que outras pessoas alcancem a glória de Deus. Isso é fruto. Evangelizar, pregar, falar de Jesus para as pessoas, isso é fruto. Aleluia. Então, queridos, eu e você, nós temos esta obrigação. Temos a obrigação de estar preocupado em trazer mais pessoas para a casa de Deus, para que elas possam se tornarem também evangélicas, assim como nós. Porque, conforme nós vimos aqui na palavra de Deus fez o homem como a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, Deus fez nós, o homem, idêntico a Ele, parecido com Ele. Já pensou, irmãos queridos? E aí, conforme nós vimos aqui, falando sobre a identidade. A identidade revela duas pessoas idênticas. Por exemplo, aleluia. Então, Deus, Ele fez eu e você idêntico a Ele. Aleluia. Uma semelhança absoluta. De certa forma, que quando você olha para o homem de Deus, uma mulher de Deus, você está olhando para a semelhança de Deus. Você está olhando para a semelhança de Deus. É como se você estivesse olhando para
parecido com Deus, irmãos, ele possuiu a sua identidade de parecido com Deus, idêntica a Deus, até que ele pecou. Quando ele pecou, ele perdeu a sua identidade. Amém? Quando o homem pecou, ele perdeu a sua identidade, irmãos. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, aí diz assim, irmãos: porque todos pecaram e destituídos, distantes estão da glória de Deus. Por quê? O homem perdeu a identidade, perdeu o direito de estar próximo de Deus, perto de Deus. Mas o homem ganha de novo esse direito, irmãos, quando ele se converte ao Senhor Jesus. Perdeu, mas não é uma coisa por toda a vida, a menos que a pessoa nunca aceitar Jesus, mas se aceitar Jesus como Salvador, ele ganha de novo o direito de ter a sua identidade original, lá de quando Deus fez um homem parecido com ele. Olha que coisa bonita, irmãos. Deus é bom demais. Ele não deixou o homem absolutamente sem a provisão de Deus. Sempre Deus deixou o homem provido pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Queridos, continuando, queridos, falando sobre a definição da identidade, a identificação de um indivíduo na sociedade. Sua apresentação se dá por meio de um cartão expedido por a autoridade competente, com dados impressos, com uma foto que identifica seu portador. A esse cartão chamamos carteira de identidade, contando dados como nome, sexo, filiação, nacionalidade, o que permite que o indivíduo seja reconhecido socialmente a usurpação deste documento por outro indivíduo que não seja o dono. Se considera como crime de falsidade ideológica. Então eu não posso possuir a sua carteira de identidade, nem você pode possuir a minha, porque se assim acontecer, vai estar incorrendo no crime de falsidade ideológica. É um crime que leva a pessoa até mesmo atrás das grades. Por isso, irmãos, cada um de nós temos a nossa identidade, queridos. Aleluia. E só podemos usar ela, a data, a naturalidade, a filiação descrita na carteira de identidade, provém a importância deste documento. Deve que quando a gente entrega a nossa carteira de identidade para alguém que nos pede, que entende muito da tecnologia, o cara já vai descobrir tudo da gente. Começa a descobrir tudo da vida da gente, irmãos amados. Por quê? Porque tudo está ali pela filiação, pai, mãe, enfim, queridos, data de nascimento. A data de nascimento é uma coisa tremenda, irmãos. É tão tremenda que tem gente até revelando por data de nascimento, né? Por aí.
Tem gente fazendo isso, revelações por datas de nascimento, não é? Pois bem, ali está o ano do seu nascimento, a naturalidade que nos revela a importância do espaço que esse indivíduo assumiu quando veio a fazer parte deste mundo. Lugar de nascimento, pais, estado, cidade, filiação, nos revela a importância social deste indivíduo como pertencente a um dado circular. Portanto, a carteira de identidade revela a posição fixa do indivíduo no tempo e no espaço, bem como na origem de sua linguagem na sociedade. O que a carteira de identidade não nos revela, por exemplo, é a progressão deste indivíduo. Isso não revela, porque esta progressão é algo espiritual, é algo de Deus, é algo divino, irmãos. Aleluia, em nós. Por isso, meus amados, aqui está a santa palavra de Deus para a nossa meditação. Agora, vejam bem, algumas coisas interessantes aqui, irmãos queridos, né? É que o que é o homem? O que é o homem? É uma pergunta. O que é o homem? Né? Como criatura que o homem é, uma obra maravilhosa de Deus, que se revela lá no capítulo 1, versículo 26, 27, que nós lemos, e 28, como também lá no Salmo 139, e versículo 14, também se revela exatamente como o homem, que é uma criatura que Deus criou, né, nessa terra. Segundo, como pecador, o homem é uma pessoa presa por Satanás, mas como uma pessoa salva, ele é um objeto da graça de Deus, nosso Pai. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Como pecador, o homem é uma presa por Satanás. Gênesis 3 e 13. 3 e 13. Pode ver aí na sua Bíblia. Olha o que diz. Diz assim: disse Deus, aliás, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então veja aí como o homem no pecado, ele é preso por Satanás. A serpente conseguiu enganar a mulher, Eva. Por quê? Porque no coração dela já estava algo desta natureza. Pecou, e quando pecou, passou a ser enganada pela serpente, pelo diabo, Satanás, não é? Mas o homem de Deus, queridos, ele salvo, ele é um objeto da graça de Deus. Lá em 1 Timóteo 1,16, coloca bem na tela, meu filho. 1 Timóteo 1,16. Glória a Deus. O homem salvo é objeto da graça de Deus. Aqui, ó. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para
exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, o homem que na verdade é salvo, ele é exemplo para outros que ainda vão ser salvos por Cristo para a vida eterna. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como santo, alguém que representa a Cristo. Efésios 5:27, coloca também na tela, irmão Marcos. Glória a Deus. Como santo, alguém que representa Cristo. A Jesus Cristo. Quando o homem ele busca a santidade, ele vive a santidade de Deus, ele representa Jesus. Aí, ó, por isso não sejas insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. A vontade do Senhor. Só que não é esse aí, não é o 27. Glória a Deus. 5:27, Efésios. Agora sim. Para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Glória a Deus. Também, queridos, como templo, que o homem é templo de Deus, alguém no qual Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Também coloca aí na tela, irmãos. Nós somos templo que Deus habita. E na qualidade de templo que Deus habita, meus irmãos queridos, nós somos casa, morada do Espírito Santo de Deus. Olha aqui. Não sabemos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Paulo está falando para os irmãos. Será que vocês não sabem isso? Aleluia. Mas só para a gente concluir, queridos irmãos, só para a gente concluir, como canal, alguém pelo qual flui rios de bênçãos, rios na água da vida. Aleluia. João 7:38, também coloquei na tela do filho. E nós já estamos aqui encerrando. Glória a Deus. Porque nós vamos comemorar o aniversário da Lenora da Irlândia. E hoje também a irmã Elisângela também está completando o ano que dela. Está bem ali, olha. Esse bonitinho ali, né, irmã Elisângela? Passou dos 30? Passou? Hã? 38? Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Olha aí, ó, irmãos, ó. João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre, disse Jesus. Se nós cremos em Jesus, como está escrito na Bíblia Sagrada, então rios de água viva correrão no nosso ventre, meus amados. É algo maravilhoso de Deus, é muito maravilhoso. Que Deus nos abençoe nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, amado.